Nossa, faz tempo que eu não faço isso. Meu Deus do céu. Oi, faz tempo que eu não apareço por aqui. Eu consegui arranjar um tempinho pra eu me organizar e gravar meio que uma série de vídeos rapidinhos pra eu tentar realimentar esse canal, falar o que eu li nesse meio tempo, o que eu tô lendo atualmente. Então eu vou tentar gravar uma série de vídeos hoje e ir postando ele ao longo do tempo, falando sobre essas leituras que eu fiz. E o título desse livro, logo de cara, é um clickbait, é só pra brincar, porque esse livro é muito mais do que só um Enemies to Lovers. Eu adorei ele e, bem, vamos falar um pouco sobre ele. Contradizendo minhas próprias expectativas com a minha leitura e o que eu tinha me proposto a ler depois que eu vi que o meu ano ia ser mais pesado, mais puxado, e que eu queria priorizar leituras de histórias únicas que fechavam no livro, sem ser séries enormes ou calhamaços. Eu fui lendo alguns livros menores e depois do Homem do Castelo Alto, que foi a última leitura que eu acabei gravando um vídeo pro canal, eu peguei justamente o maior livro daquela minha última leva de compra de livros e eu li o Catábasis, da Rebecca Kuang. Esse livro é sensacional, eu adorei cada página dele e foi uma ótima surpresa. Eu já estava sondando os livros da Rebecca e ela tem a trilogia da Papoula, da Guerra da Papoula, que me interessa, eu tenho vontade de ler, mas eu me forcei a não ler trilogias, não ler séries de livros e eu acabei pegando o Catábasis, porque a premissa me agradou bastante. São dois estudantes de Oxford que vão pro inferno procurar o orientador deles que morreu, para poder concluir o programa de pós-graduação deles. Todo o conceito de existir magia, a magia ser estudada em universidade e um orientador ir pro inferno quando morre, já fez assim, o plot pra mim já foi o suficiente pra eu adorar só a premissa. E toda a jornada dessa descida ao inferno, desse catábasis, foi sensacional. Os personagens são muito bem escritos, a tradução eu achei sensacional, e toda a bagagem cultural que a Rebecca traz para os livros dela, misturando mitologias, todo o conceito do inferno, da entidade demoníaca que controla o inferno, o Hades, tanto o Hades como entidade quanto o Hades local, é muito boa. E coisas engraçadas, porque eu gosto muito de história, eu gosto muito de literatura, e eu gosto muito de magia e coisas do tipo, então da mesma forma que eu adoro Bloodborne, porque ele traz muitos conceitos de medicina da época vitoriana e aplicam a uma estética gótica com monstros e como essa medicina deu errado por conta de magia e ambição e tudo mais, a gente tem uma coisa semelhante. A gente tem magia dentro de uma estética universitária pré-computacional, então escrita com giz na lousa, desenhando pentagramas e fazendo as coisas, e também tendo o conhecimento da magia e do funcionamento dela, as teses que surgem a partir disso, as hipóteses sobre o além-vida, o após-morte, no caso, e o inferno, a existência de entidades, a religiosidade, tudo isso dentro desse livro é condensado com um primor excepcional. E por eu gostar desse lado acadêmico e isso se misturar com o lado que eu amo, que é a fantasia, o fato de Dante ser uma referência bibliográfica é maravilhoso. Eu acho que eu encontrei um nicho de literatura que me agrada profundamente e o Catábasis foi a melhor introdução possível pra mim dentro desse mundo. Tanto que eu vou falar isso num próximos vídeos, mas eu comprei o Babel, eu não sei onde ele tá agora, inclusive. Teve algumas alterações aqui na estante, se você acompanha os vídeos, você vê que ela vai mudando, e tá ali em cima. Eu peguei o Babel porque eu fiquei em dúvida entre ler o Catábasis e ler o Babel. Acabei pegando o Catábasis. Eu achei uma baita introdução à escrita da Rebecca Kuang e me empolgou tanto esse essa veia de misturar academicismo com magia, com uma crítica social. Eu achei
sensacional. Bem, como eu falei, a premissa desse livro é basicamente de dois estudantes de PhD de Cambridge, não é Oxford, eu acabei de ler minhas anotações. Eu terminei de ler esse livro em janeiro, por sinal. É, são a Alice e o Peter que vão procurar o Grimes, o orientador deles, que faleceu em umas situações um pouco estranhas, e ele foi parar no inferno. A partir disso, a gente tem a decisão da Alice de procurar o Grimes e o Peter meio que entrando dentro desse projeto de descida ao inferno e tentar resgatar a alma do orientador para eles poderem concluir o processo de pós-graduação deles. E o jeito que a Rebecca escreve a relação entre os dois, você com poucas páginas já entende que existe muita história entre esses dois personagens, muita vivência entre os dois dentro de Cambridge e a tensão é palpável. Então você vê o desenrolar desse estado de conflito de pessoas que não estão se falando, que teve algum atrito, alguma coisa que você não sabe o que aconteceu, e a partir dos capítulos e do desenrolar da história você vai vendo muito bem o que aconteceu, como cada personagem internalizou o conflito que existiu entre eles e como cada um lidou. E a gente acaba vendo muito da perspectiva da Alice sobre como é toda essa situação, porque ela é muito esforçada, ela é muito mais fechada do que o Peter. O Peter sempre é visto como a galinha dos ovos de ouro, ele é o filho de professores renomados da academia, então ela, a partir dessa cisão entre os dois personagens, a gente vê muito um ressentimento dela e como esse ressentimento vai mudando ao longo da história, a partir das reviravoltas dentro do inferno, quando eles estão se planejando para ir pro inferno, quando eles estão no inferno e as coisas que acontecem lá dentro. Eu achei, como eu falei, primorosa a execução dessa relação entre os dois personagens evoluindo ao longo da história. Outro ponto que eu gostei bastante desse livro acaba sendo a própria forma que a Rebecca traz o academicismo para a parte literária, como ela descreve muitas ideias que existem mesmo no meio científico, no meio da universidade, que são, parece que, experiências universais. O orientador do mal, o estudante de graduação que é todo animado e iludido, e daí o pessoal que vai pro mestrado, pro doutorado, e como ele vai se desiludindo e vai trabalhando em condições muito precárias para fazer ciência, e é muito doido como isso até no mundo de fantasia existe. Eu não vou me cansar de elogiar a mistura de mitologia com academicismo e a forma como isso é representada. A presença do Hades inferno, Hades local, ser multicultural e a mudança dentro desse local ocorrer meio que de acordo com as suas mitologias. Então, a Alice vem de uma ascendência asiática e muitas das representações dentro desse inferno tem essa veia cultural de mitologias chinesas, e eu achei isso sensacional, porque fugiu o senso óbvio de, é um bichão vermelho com chifre do mal. Não, a Rebecca pegou a própria experiência dela, as mitologias dela, como descendente chinesa, e trouxe isso para esse livro e fez uma apresentação que eu achei sensacional, mas ao mesmo tempo ela mistura com esses elementos mais clássicos da Divina Comédia, como eu falei, do Dante ser considerado uma referência bibliográfica, então existem teorias sobre como é a formulação do inferno e como que são as camadas dele, e daí muito disso você tem a inspiração da parte da Divina Comédia, então ela mistura de forma muito boa esses universos, essas mitologias, de uma forma coerente e que traz uma representação da nossa humanidade dentro do inferno que eu achei sensacional. As diferentes casas dos diferentes pecados capitais, por assim dizer, são sensacionais. A forma como ela descreve a parte devastada por conta da ira e tudo. Cara, esse livro eu achei muito bom. Muito bom. Eu não sei se é uma leitura para todo mundo. Eu acho que é um nicho um pouco específico. Eu sei que a Rebecca Kuang é muito famosa no BookTok e BookTube da vida, e os livros dela são muito aclamados. Eu tava fora dessa bolha, entrei nessa bolha e eu amei, achei sensacional. Mas pra quem acho que gosta de uma fantasia mais tradicional, é, pode não necessariamente gostar. E no final das contas, quando eu pego a história como um todo
Se eu quero ser muito, 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 muito reducionista chato e um pouco irônico, a história se destila a um enemies to lovers. A gente tem dois protagonistas que têm um conflito, um histórico passado, viraram meio que inimigos, rivais, cada um no seu canto, e que vai se construindo para uma história de amor muito bonita, muito bem construída, muito bem feita. Eu acho que serviu para quebrar um certo preconceito que eu tinha com esses livros que são vendidos como motes. Ah, esse é um Enemies to Lovers, esse é coisas do tipo. Você lê um livro, apesar de a gente classificar em é fantasia, é romance e tudo mais, destilar o plot do livro, pra mim sempre foi uma coisa que eu achava meio estranho. Então, ver esse livro, acompanhar essa jornada com uma escrita primorosa, sensacional, e no final perceber, putz, a história desses personagens acaba se encaixando dentro disso, foi uma forma de eu entender que existe como fazer essas histórias de uma forma muito bem feita e não simplesmente você lê um livro já sabendo que o plot é esse porque essa é a forma que ele é vendida. Então, foi uma baita experiência. Eu demorei um pouquinho para ler esse livro, ele acaba sendo maior do que os outros livros que eu tinha pego na época, mas é sensacional ler um Catábasis e eu mal posso esperar para a época que eu conseguir ler Babel, porque tem alguns livros aí na fila ainda. Bem, eu acho que o vídeo é esse. Eu tô tentando fazer coisas mais curtinhas, mais rápidas para eu poder falar sobre esses livros. Fica a recomendação, eu não posso recomendar esse livro demais, eu achei ele sensacional. Então, é isso. Até uma próxima, falando dos próximos livros que eu li nessa minha jornada de leitura maluca, nesse ano muito doido que tá sendo o sexto ano da faculdade. Até!